Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, um excelente domingo. É com muita alegria que estamos aqui iniciando mais um momento, mais um encontro do nosso Evangelho diário. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por esse eterno amor de Jesus que nos reúne aqui neste instante. Mas também hoje eu vou deixar para nós o nosso boa tarde, o nosso boa noite, também para todos os nossos irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia. Também sejam muito bem-vindos. Meus irmãos, estamos aqui iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário, minutos esses preciosos que nós reservamos do nosso dia para aqui estar. O momento do Evangelho diário são breves minutos em que nós compartilhamos uma mensagem do livro Um Minuto com Chico Xavier e vamos ali refletindo, acolhendo, buscando esclarecimentos sobre essas palavras para que possamos aplicar e viver em nosso dia, mas também em nossa vida. Então, nós estamos aqui hoje com Jesus em nosso coração, pedindo sempre a proteção dele, o auxílio, pedindo que Jesus possa clarear a nossa visão, para que possamos enxergar com a segunda vontade dele. Que Jesus possa tranquilizar o nosso coração também, para que possamos sentir segundo a vontade dele. E que Jesus possa cuidar das nossas palavras, para que possamos pensar uma, duas, três, 10 vezes, se for necessário, antes de falar algo. Que Jesus possa cuidar das nossas palavras. Meus amados irmãos, que Jesus seja sempre conosco, hoje e a cada amanhecer, nos amparando, nos intuindo e nos protegendo. Meus amados irmãos, hoje nós estamos na mensagem de número 202 do livro Um Minuto com Chico Xavier. E, aliás, a nossa mensagem hoje tem muita relação com esse início aqui do nosso Evangelho, para Jesus cuidar das palavras, Jesus cuidar do nosso coração. Mas antes de iniciarmos aqui, eu queria partilhar com todos que já estamos chegando ao final desse livro. Meus irmãos, esse livro ele contém 215 mensagens, 214, ou seja, faltam aí uma semana e pouca, mais ou menos, quase 2 semanas, e nós terminamos essa obra. E após terminá-la, nós já vamos iniciar outra. E eu já adianto para nós que essa nova obra é uma obra de história. Então, meus irmãos, nós vamos mergulhar em histórias, acompanhar cada capítulo que vai acontecer, mas mais à frente nós iremos aqui partilhar qual será a obra que nós iremos começar no Evangelho diário. E, meus irmãos, hoje também, à noite, às 7h30 da noite, nós também temos um encontro com uma obra de história que nós estamos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube da nossa Casa Espírita. Hoje, à noite, às 7h30 da noite, eu e o André estaremos aqui para falar de Paulo e Estevão. E hoje, meus irmãos, é aquele momento da história que a gente verá a mudança de nome de Saulo para Paulo. Então, eu convido a todos a estarem conosco esta noite também. Mas agora vamos aqui acompanhar esse momento do Evangelho. Que todos possam estar com o coração tranquilo, com o pensamento sereno e acolher o que André Luiz tem para nós. Quando haja de reclamar isso ou aquilo, espere que as emoções se mostrem pacificadas, porque um grito de cólera muitas vezes tem a força de um punhal. Olha, meus amados irmãos, André Luiz, o que ele fala aqui é tão assim necessário para a nossa vida.
tão necessário para o nosso dia a dia. Porque quantas vezes a gente, no ímpeto, na impulsividade, ser reativos, a gente responde alguém mal, a gente acaba falando coisas desagradáveis, a gente tem atitudes de raiva. Às vezes, naquele momento ali, às vezes com a família, com um companheiro ou com a companheira, com os filhos, com colegas de trabalho, com amigos, às vezes naquele momento, a gente já está estressado, já estamos cansados, estamos já com a energia exaurida. E aí estamos naquela situação conturbada, e fala daqui, e ouve dali, e é problema, e é situação que a gente não está querendo se envolver, e aí aquilo vai subindo, aquela raiva, que eu digo que a raiva ela é como um fogo dentro de nós, ela vai subindo. Aí essa raiva vai subindo como um fogo, queimando, 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 e ela para exatamente aqui, ó, na nossa boca. E aí quando ela para na nossa boca, a gente solta esse fogo através de palavras. E é o momento que a gente xinga, que a gente fala sem pensar. É o momento que a gente acaba humilhando o outro. É o momento que a gente às vezes aumenta uma discussão, aumenta uma briga. Quem de nós, no momento da raiva, não falou coisas que depois se arrependeu? Então André Luiz diz assim para nós hoje, neste domingo: antes da gente começar a reclamar, antes da gente começar a expor aquilo que está nos incomodando, antes da gente responder naquele momento de briga, de impulsividade, pacifiquemos as emoções. Tranquilizemos. O silêncio nessas horas é muito mais valioso que uma palavra. Fiquemos em silêncio. Esperemos os ânimos acalmarem. Porque sabemos que se a gente responder, o outro já está esperando, às vezes, com raiva o que a gente vai falar. E aí aquilo vai virar uma discussão. Então o silêncio não vai ser combustível para o outro que já está com raiva. Acalmemos. Aí sim, depois que leve minutos, horas, dias, aí sim, depois a gente senta e conversa. Depois, com a cabeça no lugar, digamos assim, a gente senta e conversa. E expõe como se sentiu naquela situação. Eu me lembro muito nesse instante de um momento vivenciado por Jesus, que está no livro Boa Nova. Vou falar brevemente aqui desse momento. É o momento em que o Cristo está diante de pessoas que estão com muita raiva. Sabe, com aquela vontade de brigar? Então começa a falar coisas esperando o outro reagir para aquilo virar uma briga, uma discussão. E aí Jesus está diante de pessoas que estão ali e falam e criticam e xingam ele e os apóstolos, e tava assim uma conturbação. Como se diz, né? A raiva tava ali no coração de todos. Aí Jesus vira-se, chama os apóstolos e diz: vamos sair todos daqui em silêncio. Nenhuma palavra será dita. Eles se viram e saem daquele lugar e vão embora. Os apóstolos ficam indignados, falando: mas Jesus, as pessoas ali te confrontando, te xingando, falando coisas injustas, o Senhor, mestre, não vai respondê-las? E Jesus diz: não. Em silêncio a gente vai sair. E qual foi a sabedoria de Jesus nesse momento? Que qualquer palavra dita ali ia virar uma discussão para aquelas pessoas. Que qualquer resposta que Jesus dissesse, aquelas pessoas estavam com tanta raiva no coração que elas iam distorcer o que Jesus estava dizendo.
E ia acabar virando uma discussão, meus irmãos, que a gente não consegue mensurar o tamanho. E pior, o que poderia acontecer? As palavras poderiam ser um punhal. É o que André Luiz fala aqui. Às vezes a palavra que a gente diz com raiva, ela tem a força de um punhal que atinge o outro. Tanto que machuca a pessoa. Então Jesus, em silêncio, sai daquele ambiente. E olha, meus irmãos, tem muita sabedoria aqui para nós, viu? Quando a gente tiver numa situação com alguém ou com um grupo de pessoas, ou na família, em qualquer situação, e a gente sentir a raiva subindo, silenciemos, porque nenhuma palavra proveitosa sai da nossa boca quando a gente está com raiva. Nenhuma. Jesus ensinou isso ficando em silêncio e saindo do ambiente. Fiquemos em silêncio. Pacifiquemos as emoções. Vai ser muito mais proveitoso do que depois a gente se arrepender do que falou. Do que machucar o outro com as nossas palavras. Do que criar toda aquela energia perturbadora e depois para a gente poder limpar essa energia, a gente sentir mais calmo, são dias. Pacifiquemos o coração quando a raiva estiver presente. Hoje eu deixo aqui para nós essas palavras, para o nosso coração, para o nosso domingo, mas também para a nossa vida. Meus amados irmãos, que Jesus seja sempre presente conosco. E olha, hoje à noite a gente também se encontra às 7h30 para o nosso momento de reflexão do livro Paulo e Estevão. A nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias, agradece eternamente a todos que estão aqui, partilhando desse minuto do Evangelho conosco. Que Jesus abençoe, que Jesus proteja-nos, que Jesus pacifique o nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja.